Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha, deputado estadual, Dr. Iglesio, recém-filiado ao PROS, e comigo, o Robson Júnior, sempre conosco aqui no Resenha. E vou dar as honras da casa hoje para o Robson Júnior fazer a primeira pergunta. Doutor Iglesio, polêmico doutor Iglesio, muitas vezes, nas suas colocações, mas um médico, já tivemos a oportunidade de conversar no Repórter Difusora, aqueles telespectadores de Difusora que acompanham também o Repórter Difusora. Qual seria uma primeira ação de um pré-candidato, digamos que fosse o dia seguinte você estivesse eleito? Qual seria a primeira ação, doutor Iglesio? É uma reunião, por exemplo, com o secretariado para fazer a avaliação do cenário geral. Hoje a gente não consegue mais falar imediatamente assim de ações de primeiro dia, porque existe uma lei que fala sobre a transição, a necessidade de fazer uma transição entre um governo municipal para o outro. Então, com certeza, a partir aí do mês de outubro, já no final de outubro, no começo de novembro, já se instala uma comissão de transição para tomar ciência dos indicadores da cidade, das situações, das principais secretarias, dos órgãos que precisam atenção, para que no primeiro dia a gente já tenha ações de mandato no sentido de organizar a casa. Doutor Iglesio, nós estamos num período, me permita mais uma pergunta, John? Fica à vontade. Nós estamos num período em que o mundo está assombrado com o coronavírus. Mudaram o nome, mas a virulência é a mesma. Nós estamos num país que tem dificuldades. Eu vou buscar uma questão que está gerando uma certa polêmica, talvez por desinformação em relação ao SUS. E nós temos muitas unidades básicas de saúde, na minha concepção, também como profissional de saúde, é que há uma necessidade da gente valorizar muito essa questão da saúde básica. Eu tenho um médico à minha frente, pré-candidato à Prefeitura de São Luís. Como é que você vê a saúde e o que se pensa de saúde nesse primeiro momento, principalmente em relação à saúde básica para a nossa cidade? O que está acontecendo no momento é que o Ministério da Saúde está mudando o modelo de financiamento. Antes ele remunerava por população. São Luís tem 1.100.000 habitantes aproximadamente, e eles remuneravam por essa população. Agora eles passam a remunerar por produtividade. Então está sendo feita uma força-tarefa, inclusive pela Secretaria Municipal de Saúde, para cadastrar cada equipe de saúde da família, para cadastrar 4.000 pessoas, para que a gente tenha um cadastro robusto para manter o recurso que existe e, quem sabe, aumentá-lo mais adiante. Uma boa notícia é que vai ter, por exemplo, o funcionamento das unidades básicas de saúde aos sábados pela manhã. E onde é que isso é bom? Isso é bom porque a população que trabalha, ela pode ir aos sábados tentar resolver um problema de atenção básica. Hoje, por exemplo, as mães ainda levam seus filhos, ao invés de levar para uma unidade básica de saúde, com problemas muito simples, eles levam para um hospital da criança, gerando uma fila num problema que poderia ter sido resolvido na atenção básica. Só por que não foi? Porque não funciona no final de semana. E as famílias de São Luís que precisam trabalhar, principalmente as pessoas que têm menos renda dentro da cidade, elas precisam deste horário para levar suas crianças. Então vai ser uma frente nova que vai gerar muitos atendimentos e melhorar a qualidade da atenção básica em São Luís. Doutor Iglesio, você foi diretor do Socorrão. E isso como pré-candidato, a gente sempre lembra das campanhas, Robson, que todo mundo disse, não, quando eu for eleito, os socorrões não terão mais filas, não haverá pessoas nos corredores, a saúde vai ser saúde de primeiro mundo. Eu queria saber do senhor o seguinte, a gente sabe das dificuldades, eu creio que todo prefeito que entra, ele quer resolver a situação da saúde, mas tanto o governo federal, estadual, os governos municipais, um dos principais obstáculos é a questão de orçamento, de recursos. Eu queria saber o seguinte, você, um dia assim na prefeitura, se elegendo prefeito de São Luís, qual seria o primeiro ponto a atacar no sentido, por exemplo, de melhorar o atendimento da saúde de São Luís? Ou seja, de ofertar um serviço de qualidade. O que você acha que é o principal problema hoje da saúde não só da capital, mas da saúde do país afora? O principal problema de financiamento, quando a gente pega, por exemplo, o orçamento da saúde de São Luís, que é em torno de 900 milhões de reais, que esse orçamento é mais ou menos um pouco a menos ainda, na verdade, do que Teresina, que é uma cidade que tem aí 200.000 habitantes a menos, gasta com saúde, que na verdade não é gasto, é investimento, porque saúde, quanto mais população saudável a gente tem, melhores indicadores gerais a gente tem, mais renda está sendo gerada, maior o PIB, tudo flui a partir daí.
Então, assim, a gente tem que enfrentar o problema de financiamento. Hoje, para ações de média e alta complexidade, por exemplo, que são essas ações que vão, dinheiro que vai para Socorrão 2, que vai para o Hospital Universitário, que vai para essa rede credenciada, por exemplo, de clínicas de oftalmologia, para esse tipo de ações ainda é pouco recurso, em torno de 235 milhões de reais. Aí vai mais 80 milhões para o Socorrão 1, que é uma autarquia, portanto, ele tem o seu orçamento próprio. Então, quando a gente divide isso aí por habitante, vai dar um percentual que é muito pequenininho. Imagina aí, você tem 300 milhões por ano para um atendimento de 1 milhão e 100 mil habitantes de São Luís, mais 230 mil do restante da ilha, mais 127 municípios do Maranhão, que São Luís termina tendo um convênio para fazer esses atendimentos. Então, você vai ver que não está tendo ali, está tendo pouquíssimo recurso. Se pegar e dividir 300 milhões por 1 milhão, vamos fazer só por aqui para o São Luís, seria R$300 por habitante. Só que a população atendida é muito maior do que isso. Então você está gastando por ano com cada pessoa em torno aí de uns R$150, que é nada. Isso, do ponto de vista de atendimento de saúde, é o que você gasta aí para tomar um soro no hospital. É como se cada um tivesse um recurso dessa monta hoje. No então, caso, falta recurso. Seria interessante, por exemplo, a questão do Pacto Federativo, é isso? Com certeza, mas além disso, onde falta recurso, precisa sobrar gestão. E aí, como é que você ataca de maneira diferenciada? Você procura reduzir o custo das ações, melhora a sua medicina preventiva, você otimiza as escalas profissionais para poder ter um atendimento mais humanizado, você precisa, às vezes, recorrer a outras fontes de financiamento, como, por exemplo, até empréstimos bancários, que, por exemplo, hoje no Socorrão, nos Socorrões, ainda tem paciente em corredor, infelizmente. Então, aquele atendimento que é feito no corredor não é faturado pelo SUS. E aí você perde dinheiro. Por exemplo, no Socorrão 1, quando a gente teve à frente da gestão, em 7 meses, o faturamento que dava lá em torno de 1,1 milhão de reais por mês, teve mês da gente conseguir levar para 1,4, 1,5. Então, foi o primeiro passo nosso, fechar as torneiras do que não era faturado e buscar cada centavo que pudesse ser faturado para que a gente tivesse mais recursos para melhorar a qualidade do atendimento. Nisso aí, naquele curto espaço de tempo, a gente reduziu contratos, por exemplo, contrato de limpeza do hospital, era R$233 mil na época, uma empresa lá do Castelo, que ele tinha um convênio lá no Socorrão, e era sujo o hospital, lixeiras eram abertas, não tinha tampa nas lixeiras, tinha mosca dentro do Socorrão. Quando a gente entrou, em 3, 4 meses a gente arrumou uma confusão com a empresa, a mesma empresa prestou um serviço de melhor qualidade por R$135 mil, baixamos quase R$100 mil apenas numa renegociação, mostrando que tinha gordura. O prédio que era alugado, por exemplo, para o arquivo médico do hospital, que ficava na outra rua, era alugado por R$10 mil. Foi uma confusão, porque a dona do imóvel ficou chateada, mas eu disse, não, nós vamos fazer aqui, a partir de agora, nós vamos repactuar, a gente pode baixar até 25% pela lei das licitações, portanto, a gente baixou para 7.500. E assim a gente foi fazendo. Tinha, por exemplo, aparelho dentro do hospital, e assim, eu estou alongando um pouco só para vocês terem um raio-x dos absurdos que existem na gestão. Tinham lá uns 15 monitores de uma empresa que fazia manutenção, que eles estavam parados, e quando eu mandei para uma outra empresa fazer um diagnóstico, só precisava plugar a placa, o display de LCD na placa-mãe. Então era um monitor que cada um custava 12 a 15 mil reais, estava parado porque precisava plugar. O dono da empresa não teve coragem de me cobrar para fazer isso quando a gente mandou fazer a manutenção. Então, assim, esses absurdos no serviço público, eles ainda acontecem porque a gente ainda tem uma cultura de desperdício. Então, o Iglesias, pré-candidato a prefeito, se prefeito, vai combater a cultura do desperdício que tem na administração pública, é passar desligando luz que não esteja ligado de maneira necessária, mesmo é economizar a torneira, é corrigir a tubulação para não ter desperdício. Hoje a gente tem aí dificuldade de pagar SEMAI em órgão público do município. Então, a gente tem que fazer campanhas no sentido de combater desperdício ao tempo que a gente moderniza. Vai investir em geração de energia solar, uma série de coisas que podem ser feitas, né, para combater esses gargalos. Essa semana, doutor, eu vi uma brincadeira na internet, mas é uma provocação interessante, queria dividir a provocação com você.
Alguém postou na internet dizendo que a gente tem tanto candidato para prefeito, a Prefeitura de São Luís, que talvez possa superar o número de candidatos a vereador. Como é que você vê essa quantidade, inclusive de jovens candidatos para a Prefeitura de São Luís? Eu acho extremamente saudável para o processo. As pessoas vão ter condições de avaliar as biografias, as capacidades técnicas e os programas de governo. Portanto, mais candidatos permite à população se encontrar no primeiro turno. Porque no primeiro turno a gente vai votar na pessoa que a gente simpatiza mais. Você vai escolher, não, eu gostei mais do candidato A, do candidato B, do candidato C. O segundo turno não, uma disputa de projeto para a cidade. Você vai ter aquele projeto antagônico ao outro e a população tem a condição de fazer uma avaliação de projeto no segundo turno. Então eu acho importante. Doutor Iglesias, outro tema importante, e tem repercutido muito essa semana que passou, foi sobre a questão do transporte público, Robson, né? Até o Repórter Difusora foi pauta disso. Repórter Difusora, todos os programas aqui da Difusora. E o senhor tem discutido o assunto. E o senhor propôs, por exemplo, na questão para evitar o reajuste de passagem, aí, digamos assim, um financiamento, subsídio através de um recurso que sairia dos aplicativos, né, aqui em São Luís. E alguns criticaram o senhor porque essa conta seria passada para o cidadão, ou seja, já que você vai taxar aplicativo, aumentar o valor, né, da taxação do aplicativo, seria repassado pelos aplicativos para o consumidor. Como é que o senhor vê digamos assim, esse antagonismo, né, dessa proposta? Ou o senhor acha que não, que o consumidor não seria prejudicado por conta disso? Não, na verdade não houve um entendimento adequado do que a gente colocou. A gente propôs primeiro, a prefeitura ela precisa pagar subsídio para o transporte. Hoje as prefeituras todas pagam. Imperatriz está pagando subsídio. Por quê? Porque transporte é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição e a prefeitura precisa garantir à população condições de não ter aumento tarifário. Por quê? Porque a situação econômica do país piorou de maneira geral e as pessoas estão com menos renda, empobreceram de fato. O que a gente levou? Esse Fundo Municipal de Transporte, ele seria constituído a partir de recursos, de tributos que o Uber já paga. Só que o dinheiro que o Uber paga, ganha dinheiro aqui, milhões de reais por mês, porque cada motorista de Uber que opera com uma tarifa que não é uma tarifa muito alta, ainda tem que dar 25% do que arrecada para a empresa só pela gestão do aplicativo, e os impostos da Uber, que ganha aqui em São Luís o dinheiro, vão para São Paulo. Então a gente não quer criar imposto novo. A gente está entrando numa disputa, pautando esse assunto, para que a Uber pague os milhões de reais que ela manda para São Paulo, que é uma cidade rica, para São Luís. Isso que a gente quer. Não é criar tributo novo, é criar condições para que o tributo que vai para São Paulo fique em São Luís. E é essa disputa que a gente vai fazer com certeza de uma maneira muito altiva, corajosa, para que esses recursos fiquem aqui em São Luís. Doutor Iglesias, Robertson, só uma licencinha, né? A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta tratando destes outros assuntos e também, claro, a pauta política. Só um instantinho. Estamos de volta com resenha aqui conosco. Nosso convidado de hoje é o doutor Iglesias. E essa pauta, esse assunto de mobilidade urbana é interessante, Robson. Eu passo para você novamente. Pois é, na quinta-feira ou na quarta-feira, ainda no programa, muitos ouvintes questionaram a questão do expirar aqueles valores. Pessoal, o ouvinte não perdoa. Estão me roubando dinheiro aqui e tal. O que fazer nesses casos? Tem, logicamente, o ouvinte entende isso, que há uma licitação. Mas ele pergunta, será que é justo que eu vou perder? Eu tinha um crédito aqui, expira e aqui, esse vai para onde? Esse dinheiro, por que eu não posso usufruir até que esse dinheiro acabe, que se expire, além daquele prazo de 365 dias? Não tem uma forma, doutor? Tem sim, isso é só criar a apresentação de um projeto de lei. Tem que verificar na lei orgânica do município se quem apresenta isso é o prefeito ou a Câmara, ou inclusive se isso pode ser feito por uma norma infralegal, no caso um decreto do prefeito. Mas isso é uma coisa completamente tranquila de resolver. O que a gente precisa de mobilização da população para reclamar, porque não é justo. O poder público ele tem, por exemplo, 5 anos para te cobrar uma dívida tributária e você tem o crédito e só tem validade do seu crédito por 1 ano numa compra de uma passagem, então não faz sentido isso aí. Doutor Iglesias, a pauta política importante, nós temos aí, como o Robson falou bem no começo, vários pré-candidatos. E grande parte dele do grupo do governador Flávio Dino, né? Ou então de partidos ligados a ele, da base, né, de sustentação do governador Flávio Dino. Você até então estava no PDT, né? Saiu do partido
e se filiou recentemente ao PROS. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você é um candidato do consórcio dinista, da base do governador Flávio Dino? Essa coisa de consórcio me lembra aquelas propagandas antigas da Rodobens, de quando era pequenininho. Na verdade, é um grupo de pessoas que estão entrando na disputa pelo fato de não haver nenhum candidato constituído como sucessor do prefeito Edivaldo. Ele não fez qualquer construção no sentido de ter um nome para apresentar para São Luís, para esse projeto dele. Portanto, quando existe um vazio, a primeira coisa é que as pessoas querem colocar os seus projetos para serem avaliados. Então, eu discordo da tese de chamar isso aí de consórcio, porque consórcio parece uma coisa combinada. Você levanta a bola, o outro chuta. Não. Eu posso falar por mim, eu tenho apresentado as nossas visões sobre a cidade, as formas de resolver o problema, com uma visão centrada na questão técnica, principalmente, muito menos política, jogando para a plateia, que a gente evita fazer isso, até porque a população não tolera, não tem mais qualquer tipo de tolerância sobre candidatos com esse perfil, então a gente apresenta a questão da forma técnica, que é a forma que resolve as coisas. Só para deixar bem claro para aqueles que nos assistem neste momento, né? Porque tem candidação ligada ao prefeito Edivaldo, candidação ligada ao governador Flávio Dino. O senhor é independente desses grupos? O senhor não é nem do grupo do Flávio, nem do Edivaldo? É isso? Independente, a gente não tem independência nem da mãe da gente, que a gente nasce e numa sociedade nós somos dependentes das pessoas, e na política isso é mais verdadeiro. Eu sou um candidato constituído dentro de um campo político, que é diferente de dizer que eu sou de um grupo político. Eu cheguei ao mandato sem contar com estrutura de secretaria trabalhando a meu favor, sem contar com, por exemplo, ser marido ou filho de políticos. Então a construção da nossa chegada à Assembleia Legislativa foi por mérito próprio e das pessoas que acreditaram em nós. Mas eu não posso dizer que eu sou independente. Eu dependo, por exemplo, das pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Os meus amigos, a minha equipe de trabalho, as pessoas que me colocaram aqui são essas pessoas. Então eu não sou independente, eu sou dependente delas. Agora, eu não sou atrelado a desejos de qualquer outra liderança política dentro do Estado. Caso tenha a oportunidade do povo colocar a gente na prefeitura a partir do ano que vem, quem vai governar? É o Iglesio. Não é o Flávio Dino, não é o Edivaldo Holanda Júnior, não é a minha mãe, não é meu pai que mora em Teresina. Quem vai governar sou eu aqui a cidade, constituído pelo povo, revestido da autoridade concedida pelas urnas. Até porque, Robson, só me permite, até porque, por exemplo, temos candidaturas, por exemplo, do Eduardo Brade. O deputado Eduardo Brade, isso é um candidato independente, porque ele disse que tanto oposição ao prefeito Edivaldo, quanto oposição ao governador Flávio Dino. É nessa conjuntura que eu fiz o questionamento, entendeu? O Wellington também faz oposição ao governador, né? E você não, já é ali na Assembleia Legislativa, já tem até então era do partido da base do governador, e tem hoje uma afinidade muito grande com o governo, não é isso? Foi nesse sentido que foi a colocação. Entendi. Eu tenho um alinhamento com o governo que é natural, por quê? Porque o governo foi eleito por 64% dos maranhenses. Então, se existe um projeto vigente, eu como político, como parlamentar, representante do povo, a ideia que eu tenho é que eu tenho que fazer o possível para que este projeto que o povo fez chegar novamente ao poder dê certo. Mas isso não exime de críticas, isso não exime de fazer votações, às vezes, em desacordo, quando a gente não concorda com a tese. Isso já aconteceu algumas vezes dentro da Assembleia. E a relação com o Eduardo Brade, esse paralelo que tu traçaste, ele não prospera de nenhuma forma. O Brade, o que é? O Brade é uma construção, é um herdeiro de mandato. O pai não pôde mais ser deputado, por razões que eu não vou comentar aqui, porque eu não gosto de entrar em âmbito familiar. Eu estou só explicando a cadeia sucessória. Ele herdou um mandato do pai, portanto, ele não é representante de nada de novo na política. Ele é dessa política patrimonialista ainda, e que ocupou um vácuo em 2016 de candidaturas que foram muito ruins do ponto de vista do debate da cidade. E aí, aquele voto, 30% dos votos da cidade migraram da Elisiane para o Wellington e terminaram migrando para o Brade. E ele se transformou nessa coisa que tem este recall. Mas é um candidato que a gente não tem qualquer medo de enfrentar, ao contrário, ele vai ter que rebolar bastante no período da eleição, no período dos debates, para mostrar que ele tem de fato alguma solução para a cidade. Hoje, eu não me sinto convencido por qualquer uma das propostas dele. Acredito que ele vai ter que mostrar muito mais do que isso aí para enfrentar a gente nas urnas e no debate. Eu já fiz essa pergunta a outros pré-candidatos e vou repetir para o doutor Iglesio. Nós somos hoje uma cidade portuária e também temos um viés hoje na astronáutica. Então nós temos Alcântara e temos também o nosso porto do Itaqui. Qual é a sua visão em relação a esses dois hoje
trechos, setores da cidade que a gente não pode mais retirar de qualquer pensamento de futuro para São Luís. Qual é o seu pensamento em relação a Alcântara e ao Porto do Itaqui? São dois eixos de modernização da cidade, não apenas Porto do Itaqui, o Porto da Alumar, são os portos, o porto que está sendo construído aí pela empresa, pela W Torre, são investimentos que são feitos na cidade que vão movimentar a nossa economia. E qual que é o papel da prefeitura nesse momento? Papel de modernização, papel de potencialização, papel de gerar um ambiente favorável de negócios. É isso que a prefeitura vai fazer. A prefeitura não vai criar condições para o empresariado que não sejam as condições que precisam para desenvolver a cidade. Mas óbvio que dentro de marcos legais, marcos regulatórios, que não destruam o meio ambiente de forma irreversível. Ao contrário, tentar fazer a atividade, por exemplo, portuária, está em sintonia com a pauta ambiental. Por exemplo, proliferação de caramujos, aí todo mundo muito assustado com o que aconteceu desse ponto de vista, de água de lastro, coisas que precisam ser discutidas e enfrentadas porque prejudicam a cidade diretamente. A outra questão que você falou foi Itaqui, foi Alcântara. Alcântara vai ser uma cidade que São Luís vai ser uma cidade de dormitório, então é importante essa integração, essa modernização, mais pessoas vão chegar, a gente precisa aprender a desenvolver a cidade e não apenas o que acontece. O que tem acontecido em São Luís? Olha, veio um empreendimento para São Luís. Achamos um terreno na Lua, vamos aumentar aqui o preço, que só quem ganha, especulador imobiliário. É coisa que a gente não acredita. E aí a prefeitura vai entrar forte no sentido de conscientização, porque também a prefeitura não tem o poder de dizer, não vai haver valorização. Ao contrário, tem que haver valorização também, mas dentro de critérios reais. Tem metro quadrado em São Luís valendo R$11 mil, um metro quadrado, isso é coisa que é inexplicável para o que a gente tem de infraestrutura hoje na cidade. Iglesias, nós temos pesquisas divulgadas hoje que mostram um cenário de liderança do pré-candidato Eduardo Braide. Alguns analistas avaliam que ele já praticamente, não acontecer nenhuma catástrofe, né, política, ele estará no segundo turno. Eu já vi você fazendo algumas críticas a ele aqui, não é? E se as pesquisas se confirmarem, fazer uma cena hipotética, né, um cenário hipotético. E hoje que é o segundo colocado, no momento, é o deputado Duarte Júnior. Então, no segundo turno, caso você não for, óbvio, entre Eduardo Braide e Duarte Júnior, como você se posicionaria? Nesse momento aí, a gente tem uma candidatura que é um campo de oposição ao projeto que existe hoje e um candidato pelo qual eu não tenho simpatia. Então é uma coisa que a gente vai avaliar. Eu já respondi em outros programas que eu poderia até chamar os índios de volta para reassumir em São Luís e transformar o Pão-Açúcar, que foi uma brincadeira pelo fato de um ser o Eduardo Braide, que é um projeto completamente antagônico, que a gente sabe que não vai dar certo para São Luís, e o outro ser uma pessoa que busca muito mais a promoção pessoal, que de fato soluções reais para os problemas da cidade. Portanto, não tem minha simpatia e dificilmente terá o meu apoio numa eventualidade dessa. Eu prefiro pensar que a gente vai oferecer para a cidade um ótimo projeto que já está sendo construído, a gente deve colocar isso aí à disposição daqui a mais ou menos uns 45 dias, vamos registrar em cartório, obviamente, para ter a autoria, já que as pessoas têm feito aí cada vez mais essa cultura de cópia de ideias alheias de uma maneira desenfreada, sem dar os devidos créditos, mas a gente vai oferecer para a cidade soluções boas e reais, compatíveis com o orçamento da cidade, que eu tenho certeza que as pessoas vão encampar essa luta nossa e nos conduzir ao segundo turno da eleição, que então eu tenho certeza que haverá. Então vamos inverter agora, Robson. Por exemplo, Eduardo Braide e Duarte fora do segundo turno e você no segundo turno. Receberia apoio do Braide e do Duarte no segundo turno? O do Eduardo Braide eu não tenho qualquer tipo de interesse. Agora o apoio do Duarte Júnior, caso ele ache necessário, a gente vai ter que conversar primeiro com o governador, que é quem realmente é o comandante dele, que o oportunizou ele sair do PCdoB e ir para o partido do vice-governador. Quem vai definir isso aí é o Flávio Dino. Bem, eu vou voltar, já que estão nesse momento sobre a mesa, pensando a cidade, eu vou de novo linkar Alcântara, Itaqui e educação. Por exemplo, como é que você está falando aqui de saúde, vamos de educação, onde é que ela entra exatamente nesses dois parâmetros aqui de São Luís, de Alcântara e na área de portos? Educação infantil e ensino fundamental é responsabilidade da prefeitura, mas um prefeito com visão modernizadora, ele vai buscar integração, por exemplo, com o governo do estado, e aí que é fundamental essa coisa da parceria, e que o Braide diz,
Cadê a parceria? Cadê a parceria? Parceria é uma coisa sensacional. Eu quero ver se... É pena que ele não será prefeito de São Luís. Eu tenho absoluta certeza que não será eleito. Mas se ele tivesse a oportunidade de ser eleito algum dia, ele precisaria do governo para fazer, por exemplo, essa pergunta tua. Uma integração aí com o governo do estado que tem responsabilidade sobre o ensino médio, o ensino profissionalizante, para fazer uma capacitação. A prefeitura, como gestora da educação infantil e educação fundamental, ela precisa preparar as nossas crianças com competências emocionais, além de competências técnicas. Essa geração de filhos que a gente tem já é uma geração melhor, inclusive, que a nossa. Nossas crianças, elas têm consciência ambiental, elas já têm rejeição a atitudes racistas, elas têm rejeição a atitudes homofóbicas. Por quê? Porque as escolas, elas têm discutido isso. Felizmente, a gente está construindo cidadãos e cidadãs do amanhã melhores do que nós, mas a prefeitura tem que agir mais forte ainda. São duas fases que a gente tem na vida que a gente constrói a melhor pessoa para a sociedade, de 0 a 3 anos e aí na adolescência. Então a gente tem que impactar essas crianças com humanização ali desde do 0 ao 3 anos. O quê? Vai para a creche? Amor, 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 cuidado. Aí você vai ter pessoas mais equilibradas emocionalmente, com menos problemas de depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno relacionado, tornando, portanto, a vida melhor aqui na cidade. Então a gente tem que ter esse olhar para a construção também emocional. A gente não pode pensar só em colocar a criança na escola para passar no vestibular, porque tem muita gente que passou no vestibular que é infeliz. Lá nos Estados Unidos, a maior taxa de suicídios dentro da população, médicos, que tem todo aquele período de formação técnica, mas são os profissionais que mais se suicidam. Por quê? Porque não foram preparados emocionalmente dentro das suas faculdades e dentro das suas vidas. Então o olhar nosso vai ser esse olhar, cuidar das pessoas. Doutor Iglesias, infelizmente, o resenha chega ao fim, te agradeço a participação. Você também, Robson. E também, claro, aos nossos telespectadores que estiveram em casa até agora nos acompanhando. E o resenha fica por aqui, um ótimo fim de semana para todos. E nós voltamos no próximo final de semana, neste mesmo canal e aqui neste mesmo horário. Um abraço e até lá.